Como um contador de histórias que observa a vida com o olhar de quem busca a beleza no cotidiano, apresenta narrativa baseada nos eventos descritos, tecida com o fio da convivência humana, onde os desencontros, por vezes, são apenas o prelúdio de uma compreensão mais profunda. Eu vejo árvores de vermelho, rosas vermelhas também. O mundo insiste em florescer em tons que nos tocam a alma, e eu vejo o tempo passando, crescendo por mim e por você. E eu penso a mim mesmo, que maravilha seria se a vida fosse sempre tão doce quanto sorvete que derrete sob o sol da tarde, antes que os meninos se galpem em casa. Essa delícia, que escorre pelas mãos, parece ser o único registro real do agora. Mas a tranquilidade é interrompida pelo caos urbano, pelas filas que se formam e pelas tensões que surgem do nada, como uma tempestade num dia claro. O cenário é o Paivêncio, onde a vida encontra seu palco na noite de karaokê. Antes da música começar, o destino, esse brincalhão, resolveu cruzar caminhos que talvez nunca devessem ter-se cruzado. Havia uma fila, e as filas, senhores, são feitas para a ordem, para que a dignidade da espera seja respeitada. Mas, quando a pressa domina, a etiqueta se perde. Uma senhora, indignada com o que julgava ser um desrespeito, enfrentou o homem que, segundo ela, furava a fila. O engano foi apenas o começo. Houve um empurrão, um pé pisado, um grito de bruto, e o escândalo instalou-se no supermercado. Ele, por sua vez, sentiu-se injustiçado. E, no meio do confronto, um gesto impensado, talvez uma mão que buscou equilíbrio e encontrou o peito alheio, foi interpretado como o pior dos ultrajes. Tarado. A palavra ecoou, ferina, selando um destino de inimizade que ele mal sabia voltaria a persegui-lo sob as luzes do palco. Enquanto isso, Paulo, o dono da oficina, vivia sua própria revolução. Ele, o homem que antes tinha as paredes decoradas com ousadia de figuras femininas, agora exibia a austeridade de homens dirigindo. Agostinho não perdeu a chance de notar mudança. Paulo estava apaixonado, amando com uma firmeza que beirava a iluminação religiosa, embora fosse apenas a descoberta de uma taxista que, como num filme de cinema, mudou o rumo da sua vida. O nome dela era Augusta, mas ele, com a ternura dos apaixonados, a chamava de Tinha. O amor, porém, trazia consigo medo. Agostinho, experiente nas dores e delícias de um casamento com uma mulher formidável como Maria Isabel, alertava o amigo: mulher bonita é um tesouro, mas um tesouro vigiado por toda a sorte de cobiças. A insegurança é um veneno, ele dizia, e o ciúme, esse monstro de olhos verdes, espreitava a porta, pronto para transformar a doçura em amargura. A noite do karaokê chegou, trazendo consigo o brilho das luzes e a expectativa do espetáculo. Tuco, com sua ânsia artística, queria provar seu valor, sentindo-se um artista versátil, capaz de encantar a plateia com mágica, dança e teatro. Serginho era sua marca, seu refúgio, mas ele queria mais. Ele queria ser o protagonista absoluto daquela noite, enquanto Agostinho, tentando manter a ordem na mesa do comedouro, buscava apenas um pouco de paz. A tensão entre os casais era palpável. Maria Isabel estava excitada, pronta para a noite, enquanto Kelly, a amiga de Nenê, ainda carregava a mágoa do episódio do supermercado. Ela, a vítima do tarado, não sabia que aquele mesmo homem, o Linheu, era o esperado convidado que viria acompanhado de sua amiga. O encontro foi inevitável. Quando Linheu, o homem íntegro, educado e respeitador, se viu diante de Kelly, o choque foi absoluto. As desculpas começaram a surgir, mas a mágoa da mulher traída pelo destino era mais forte. O barulho, a confusão, as músicas que se misturavam ao som das vozes humanas, tudo ali parecia conspirar para que o conflito se agigantasse. O show do Tuco, que alternava entre a euforia e a crítica, era o pano de fundo para um drama doméstico que se desenrolava em tempo real. Paulo, orgulhoso da sua Tinha, via nela sua metade, sem perceber que os outros, com olhos maldosos, viam apenas a semelhança física com Agostinho, o que tornava tudo ainda mais bizarro e engraçado. A noite avançava, as gargantas eram molhadas e as tensões, por vezes, se dissipavam com uma melodia de Roberto Carlos ou com o desabafo de uma música sobre o fundo do mar. No palco, a vida imitando a arte ou a arte tentando, inutilmente, organizar o caos da vida. O momento da reconciliação, embora forçado pela insistência de Nenê, trouxe um alívio momentâneo.
Todos se abraçaram para a foto, num gesto que pretendia ser a paz definitiva. Mas a vida tem suas ironias. O toque acidental, novamente, o mal-entendido que se repete, como se a cena do supermercado fosse um ciclo fadado ao eterno retorno. E ali, entre risos nervosos e pedidos de desculpas que perdiam o sentido pela repetição, percebi que, no fundo, somos todos apenas pessoas tentando acertar o passo. Entre o medo de ser traído, a vontade de ser amado e a necessidade de manter a dignidade diante de um mundo que insiste em ser caótico, o que nos resta é o riso. O riso que quebra a tensão, o riso que perdoa, o riso que reconhece que, por mais diferentes que sejamos, todos nós carregamos, em algum lugar, um pouco de Serginho e um pouco de Agostinho. O karaokê continuava, as vozes se erguiam e a noite, com toda a sua imperfeição, era, ao final de tudo, uma maravilha. Pois só com esse sorvete ou com essa canção é que conseguimos suportar a complexidade de estarmos vivos, juntos, errando e acertando, até que o último verso seja cantado e a cortina do Pai Vêncio, finalmente, se feche sobre nossas pequenas e grandiosas histórias. E eu penso a mim mesmo, que maravilha, apesar de tudo, poder compartilhar essa existência, onde o erro é apenas o preâmbulo de uma nova tentativa de harmonia e onde o amor, mesmo atrapalhado, é a única coisa que realmente justifica toda essa confusão.